Estamos de volta para mais uma edição do programa Entrevista Especial aqui pelo Canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, Ina Telecom. Muito obrigado a você que nos honra com a sua audiência. Você está aí acompanhando a nossa programação. Muito obrigado. Nesse espaço aqui no Entrevista Especial, você sabe, nós sempre trazemos temas de muita relevância, temas importantes, né, que estão aí totalmente ligados, interligados com a nossa sociedade e por isso esse espaço, por isso esse programa. Vários assuntos, vários temas. E o de hoje não é diferente. Eu chamo a sua atenção para algo fundamental, né, que inclusive faz a nossa vida acontecer, que é exatamente o sangue. Eu hoje recebo aqui no Canal 17, no nosso entrevista especial, com muita alegria, um diretor técnico do Hemocentro de Catalão. Seja bem-vindo aqui ao nosso Canal 17, o diretor, o Selmo Antônio. Tudo bem, Selmo? Návio, tudo bem? E em nome de todos os outros diretores, em nome dos meus colegas, nós agradecemos por essa oportunidade. Muito bem. O Selmo, né, ele faz parte da diretoria, ele é diretor técnico. Eu gostaria que inicialmente você passasse para o nosso telespectador o Hemocentro, o que é esse órgão? Bem, Návio, o Hemocentro ele é um órgão que pertence à Secretaria Estadual de Saúde, que faz parte da Hemorrede de Goiás, também tem uma gestão administrativa da Prefeitura e é um órgão público que trabalha, que presta serviço na área de hematologia e hemoterapia. Muito bem, no caso o Hemocentro, muita gente ouve falar, muita gente precisa do Hemocentro e é importante, quando eu conversei com o Selma alguns dias atrás, né, eu falei, não, o espaço está totalmente aberto pela relevância que tem esse órgão, né, na nossa sociedade. Agora, como é que é composto ali a parte, vamos dizer, administrativa do Hemocentro? Bem, o Hemocentro... É uma diretoria. É uma diretoria. Como eu coloquei no início, tem 3 diretorias. Diretoria geral, diretoria técnica e diretoria administrativa. E é um órgão público que presta serviço não só, que aí é bom deixar claro, que não é, porque às vezes as pessoas acham que o Hemocentro ele só faz coleta e transfusão de sangue. E o Hemocentro é mais do que isso. O Hemocentro faz coleta, transfusão de sangue, faz o cadastro de medula óssea, faz sangria terapêutica, faz atendimento às hemoglobinopatias e coagulopatias, hemoglobinopatias aqueles portadores de hemofilia, e as coagulopatias também, que são as questões de anemia falciforme. Então o Hemocentro, ele é um órgão que atende toda a rede SUS, e é bom deixar claro também que o Hemocentro é um Hemocentro, como diz o nome, Hemocentro regional, ou seja, nós atendemos praticamente a quase 18 cidades da região. Então não é só Catalão, não são só os hospitais de Catalão. Nós temos os hospitais de toda essa região sudeste da Estrada de Ferro que é atendida. E pelo último censo, nós temos uma população estimada em mais de 300 mil habitantes. Muito bem, eu ia chegar até nesse ponto, você já deu uma adiantada, porque é importante o nosso telespectador saber ter essa noção, né? Porque às vezes pensa em Hemocentro, as pessoas ligam diretamente Hemocentro sangue e Hemocentro Catalão, por mais que ele seja regional da forma que você está colocando. Então, é importante a gente estar passando essa informação. Olha os números, 18 cidades, quase 300 mil pessoas. É realmente um órgão que tem uma responsabilidade muito grande para atender todo esse contingente. Mas só voltando para a gente dar nome ou nomes aqui, no caso as 3 diretorias. Você é o diretor técnico, né, você é um diretor técnico. Aí tem a direção geral e também uma direção administrativa. Quem são os responsáveis? Sim. O diretor-geral é o Dr. Éder Cássio, que é um médico neurologista, e a doutora Rosiane Cunha, que também é uma biomédica. Muito bem. Eu queria te perguntar agora, e queria também dividir essa informação, porque às vezes você está em casa, vai fazer alguma coisa, corta sangue. Tem gente que tem até um nome específico de algumas pessoas que não se dão bem com sangue, tem, né, alguns problemas. Vocês lá lidam diretamente. Qual é a composição do sangue, Selmo? Bem, Návio, o sangue, ele é formado por alguns componentes, que a gente lá dentro, depois de dividido, de fracionado, a gente chama de hemocomponentes. Quais são os hemocomponentes do sangue? São as hemácias, que formam o concentrado de hemácias, temos o plasma, temos as plaquetas
E temos também as outras células sanguíneas, a albumina, as outras proteínas, isso tudo é a composição do sangue. Isso quando a gente estuda ali num determinado época da vida, a gente até aprende alguma coisa disso, mas depois com o tempo acaba esquecendo, né? Mas eu te fiz essa pergunta propositadamente em função das plaquetas, porque hoje com o problema crônico que o Brasil vive, Goiás não é diferente, Catalão não é diferente, em relação a esses problemas aí de dengue, chikungunya, zika vírus, em uma dessas doenças tem o problema da baixa das plaquetas, né? Como é que o Hemocentro ele trabalha e é separado essas plaquetas para atender também essas pessoas que vêm sofrendo com essa doença? Bem, questão de tempo, deixa eu explicar mais ou menos como que funciona. Quando você faz a doação, aquele sangue que saiu da sua veia, do seu vaso sanguíneo, diretamente para a bolsa, formou uma bolsa de por volta de mais ou menos 450 ml, aonde a gente chama ele de sangue total. Essa bolsa, ela lá dentro do hemocentro, no setor próprio, ela vai ser fracionada, que pode ser fracionada em 4 hemocomponentes: concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, esse que você menciona, o plasma e o crio precipitado. Cada hemocomponente desse tem uma sobrevida, tem um prazo de validade e tem também uma função específica no organismo. Com relação às plaquetas, nós estamos agora, de mês de fevereiro para cá, produzindo um pouco de plaquetas, porque até então a gente não tinha como produzir, porque já temos o maquinário, temos o pessoal treinado, só que como a sorologia, os exames são feitos no Hemocentro Coordenador de Goiânia e na Fundação Hemocentro de Brasília, como as plaquetas só duram de 3 a 5 dias, então não tinha tempo hábil para chegar ao resultado dos exames e aproveitar as plaquetas. Então, quando tem uma solicitação médica de plaquetas, que é o caso que você está mencionando, que agora nessa época fica mais difícil por causa dessas doenças, nós recorremos até Goiânia para pegar essas plaquetas. Porque nós estamos produzindo, mas é muito pouco. Precisamos de muitos doadores para a produção dessas plaquetas. Quando você fala produção, subentende-se exatamente através da doação. Através da doação. Doe sangue e salve até 4 vidas. Por que 4 vidas? É porque você, a partir desse sangue total, você fracionou ele em 4 hemocomponentes. E aí a gente precisa, né, de muitos doadores, porque cada doador, ele dá uma bolsa de plaquetas. E uma bolsa de plaquetas está por volta de 40 a 70 ml. E quando o médico solicita, muitas vezes ele solicita 8, 10 unidades. Então só aí já foram 8 a 10 doadores de sangue. Em relação aos tipos de sangue, quais são 4 tipos, né? Nós só temos, eu até brinco, né, porque tem pessoas que acham que tem sangue azul, mas na verdade a gente tem 4 tipos de sangue. Tem gente até que acha que tem. Tem o sangue azul. E é interessante, só voltando um pouquinho, é que nós não fazemos essa distinção. O primeiro pré-requisito para você ser doador de sangue é ser saudável, ter boa saúde. Independente se você é negro, amarelo, homem, idoso, jovem, tudo. Nós não fazemos esse tipo de distinção, tanto de religião quanto de etnia. Respondendo à sua pergunta, nós temos então 4 tipos de sangue no nosso organismo. Nós temos o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. E esses 4 nós temos aqueles que são positivos ou são negativos. E por que muitas vezes a gente está sempre recorrendo ao sangue negativo, solicitando sangue negativo? Porque é mais ou menos 15% da população que tem sangue negativo. 80, 85% seria positivo. Aí sempre me pergunta, mas por que existe menos sangue negativo? Aí já é uma questão genética. Nós temos que entrar na genética de grupos sanguíneos e entender a questão da genética para entender a dificuldade e a baixa de sangue do tipo negativo. Mas na verdade, então, são 4 tipos, ou positivo ou negativo. Não tem outra alternativa a não ser essa. Muito bem, estamos conversando com o diretor técnico do Hemocentro Regional de Catalão, o Selmo Antônio de Araújo, trazendo informações importantes e com certeza na correria do dia a dia, né, nessa translocada correria do dia a dia, às vezes algo tão importante, tão
fundamental para a nossa vida, que é o sangue, às vezes isso acaba passando despercebido, né? Eu faço até uma meia-culpa, já ensaiei por diversas vezes, está indo no Hemocentro para fazer a doação. A coisa de alguns dias atrás, houve até um anúncio no rádio, alguma coisa, para uma pessoa que estava precisando de um sangue assim mais raro, que seria qual esse que é O sangue mais raro, o mais difícil que é encontrado, que é 0,5% da população, é o AB negativo. O AB E o negativo, sangue né? mais comum é o O positivo e depois o A positivo, que hoje quase estão na mesma porcentagem. Hoje, por exemplo, existe um patamar, um nível, no caso, para estar abastecido o Hemocentro, e como é que está o nível hoje, em março de 2016? Olha, o Hemocentro hoje, nós tivemos um bom estoque, aumentamos bem o estoque de sangue para o carnaval, as empresas que são parceiras, que a gente solicitou e eles compareceram, a população também que comparece nessa época. Então, nós tivemos um estoque muito grande, muito bem, razoável, satisfatório para o carnaval. Agora, depois do carnaval, a gente está sentindo que a população desapareceu um pouco. A gente está tendo aí 4, 6, 8 doadores dia. Isso é muito pouco para aquela população que eu falei para vocês, o atendimento de todas essas cidades. Mas o estoque sempre está no nível razoável, onde está dando para atender. A gente nunca deixou de atender. Às vezes precisa cancelar uma cirurgia por um certo momento, às vezes o médico solicita 3 concentrados, 3 bolsas, a gente leva 2 para atender a todos, mas nunca deixamos de atender. Diante mesmo das dificuldades, a gente ainda tem atendido toda a região. Muito bem, então assim a gente encerra esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista especial com o diretor técnico Selmo Antônio de Araújo, aqui no Canal 17, nessa entrevista especial. Horário de funcionamento, esses pré-requisitos que ele já deu uma adiantada, eu quero reforçar isso, e também a questão da doação para o cadastro de medula. Tudo isso eu vou conversar com o Selmo no próximo bloco, quando a gente volta com a nossa entrevista especial. Só um instante, daqui a pouco retornaremos. Até já. Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Entrevista Especial, aqui no Canal 17. Hoje nós estamos recebendo o Selmo Araújo, ele é diretor técnico do Hemocentro Regional de Catalão, trazendo informações importantes para você, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17. Como prometido no finalzinho do primeiro bloco, agora nós vamos falar sobre a medula óssea e também como é que funciona essa estrutura para você que quer doar sangue. Por exemplo, quais são os requisitos básicos, Selmo, para quem está nos assistindo, para se tornar, para ir lá e fazer a doação de sangue? Bem, Nave, para a doação de sangue, tem alguns pré-requisitos, como você mencionou. O principal pré-requisito para você ser um doador de sangue é você ser saudável, ter boa saúde. Esse é o essencial. Depois tem alguns outros elementos, alguns requisitos que a gente, obedecendo às portarias e às resoluções do Ministério da Saúde, a gente entra. Questão de 16 a 69 anos, idade 16 a 69 anos. Ressaltando que com 16 e 17 anos você pode doar, desde que você esteja acompanhado dos pais ou do responsável. De 61 a 69, você tem que ter doado pelo menos uma vez antes dos 60 e comprovar essa doação. Depois nós temos peso acima de 50 quilos, não estar em jejum, sempre portar um documento oficial com foto. O documento oficial com foto é importante porque a pessoa tem que se identificar. E o documento oficial com foto que prevê nas portarias não é o crachá da empresa, não é esse tipo de coisa. É a carteira de motorista, a carteira de identidade, carteira de conselho de classe, passaporte. Esses são os documentos exigidos como documento oficial. Depois nós temos outros requisitos, que são quando você chega no Hemocentro, que passa pela recepção, que faz o seu cadastro pessoal, suas informações. Você entra numa triagem, passa por uma sala, uma triagem técnica ou hematológica, onde você vai verificar seus sinais vitais. Quais seriam esses sinais vitais? Peso, altura,
temperatura, a pressão, pulso, e depois tudo é avaliado nessa triagem. Depois você também ali você já faz o teste para anemia. Saindo da triagem técnica, você vai para uma triagem clínica, que é uma consulta, uma entrevista, que você vai avaliar. Aí já entra a questão de outros requisitos. Eu tomo medicamento. Que tipo de medicamento? Tem medicamento que você pode doar, tem medicamento que você precisa parar de tomar. Outro você é inapto definitivo, não tem como enquanto estiver tomando. Então você vai ser avaliado. Fiz cirurgia, tenho tatuagem, tenho piercing, tenho todo esse tipo de coisa. Isso vai ser avaliado durante essa entrevista na triagem clínica. Então você passou pela triagem técnica, pela triagem clínica. Estando apto, você vai para a coleta. Não estando inapto, você tem dois tipos de inaptidão. A inaptidão definitiva. Aí eu tenho um câncer, eu tenho chagas, eu tenho uma doença sexualmente transmissível, eu tenho um problema cardíaco, então não tem como doar, é um inapto definitivo. Eu estou só gripado, eu estou amamentando, fiz uma tatuagem. Então, isso tudo é um inapto temporário. Conforme o tipo de situação, tem o tanto de dias para doar. Eu tenho até um irmão e ele sempre gostou de doar sangue. É uma das referências positivas para mim fazer essa doação, apesar de ainda ter ido, acho que 1 ou 2 vezes apenas fazer essa doação. Mas eu já ouvi também pessoas falando a respeito, e eu queria que você falasse agora, sobre o intervalo dessas doações. Tem gente que eu já ouvi, até meu irmão falar, não, de tempo em tempo, tipo, semanalmente ia lá fazer a doação. Qual que é o intervalo adequado? Essa pergunta sua, aliás, todas as perguntas são extremamente importantes, como você disse no início, né, da importância do Hemocentro na cidade. E que muitas vezes a gente fica chateado, que muitas vezes a população nem sabe que o Hemocentro existe e nem valoriza tanto como a gente gostaria que fosse valorizado. O intervalo é o seguinte, para homens, de 2 em 2 meses você pode doar, de 60 em 60 dias, 4 vezes ao ano. Mulheres, de 3 em 3 meses, ou seja, 90 dias, 3 vezes ao ano. Agora é interessante a oportunidade que a gente tem justamente para isso. Tem gente que fica, às vezes, atrapalhando o nosso serviço. Não vai no Hemocentro doar sangue, porque se você doar sangue uma única vez, você tem que doar sempre. Não existe isso, Návio. Isso é mito, em verdade. Porque você doou, você gostou da experiência, você volte. Como você volta de 2 em 2 meses, 4. Não é obrigatório também que o homem, vamos supor, tem que ser 4 vezes ao ano. Então não é obrigatório que você agora tem que doar 4 vezes ao ano. Esse cronograma, esse calendário é você quem faz. Mas não engorda, não vicia, não emagrece. Se você tirar, não vai ficar sem, logo ele vai ser reposto. Por isso que esse período de tempo, de uma doação para outra. Tem algum cuidado pós-doação? Nós temos alguns cuidados tanto antes quanto depois. É outra coisa também que vai na triagem clínica. Por exemplo, se você ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas, você tem que esperar. Se você fumou 2 horas antes da doação, você tem que esperar. E pós-doação também tem. Não dirigir em grandes distâncias, você não pode dirigir, mexer com máquina pesada. Tudo isso também, por isso que você já tem a lei, que é da CLT, que te garante, você pega uma declaração e você fica um dia sem trabalhar. Isso acontece uma vez por ano. Em relação a quem está nos assistindo e também quer ampliar essa questão da doação e também partir aí para ser voluntário de medula óssea, como é que é o cadastro, como é que ele é feito, Selma? Bem, essa aí também é interessante. Os pré-requisitos para o cadastro de medula óssea são distintos dos pré-requisitos para a doação de sangue. Por exemplo, o cadastro de medula óssea, o que nós fazemos no Hemocentro? É de 18 a 54 anos e você só faz uma única vez. Hoje ele é a nível nacional e internacional. Se você fizer aqui em Catalão, ele vai estar valendo para internacional e para todo o Brasil. Você não precisa fazer novamente. Então você faz de 18 a 54 anos e ele fica no Redome, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer em São Paulo, até os 65 anos. Aí, o que o Hemocentro faz? Essa questão do cadastro de medula. Muitas vezes as pessoas vão lá para achar que a gente faz o transplante de medula, a gente retira a medula. Nós não fazemos isso. Os Hemocentros e os outros bancos de sangue estão autorizados a fazer. Você assina um termo de consentimento, que você quer fazer o cadastro, e a gente colhe apenas 5 ml de sangue para fazer o teste de histocompatibilidade, chamado HLA.
Aí para você ver se um dia é um teste genético, que depois você, com essas características genéticas, você vai entrar no Redome e se porventura achar um doador compatível, eles vão entrar em contato com você, com o doador, e que muitas vezes a gente nem fica sabendo. E é interessante porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu já fiz, tem 10, 15, 20 anos que eu já fiz o meu cadastro e nunca ninguém me chamou. Aí tem 2 motivos por não ter chamado. Você não atualizou os seus dados cadastrais, mudou de endereço, mudou de telefone, tem que entrar lá no Redome, lá no INCA, na internet, porque não é no Hemocentro Catalão, para fazer a atualização. A pessoa Esses mesmo tem que fazer folhetinhos isso. que a gente tem, esses panfletos, tudo tem lá os locais aonde faz as né? informações. E outro, que é o principal, não chamou porque hoje varia, uma compatibilidade, ela varia conforme o perfil genético, com a herança genética, de 10 mil a 1 milhão. Em média de 1 para 100 mil. Então é muito difícil. A gente até fica surpreso porque aqui em Catalão nós já tivemos, até que já foram chamados, 13 doadores compatíveis. 6 doaram. Os outros estão na fila de espera, porque muitas vezes... E cadastro internacional. Nós tivemos 3 doadores que já foram chamados para ser internacional. A gente não fica sabendo porque é tudo muito sigiloso. Agora, Selma, em relação à pessoa doou sangue, né? E aí fica mais fácil aí para essa questão do cadastro também para a medula óssea. Mas a pessoa tem que autorizar, né? Isso é bom, é interessante também, porque tem gente assim, à medida que você for fazer a doação de sangue, você já pode aproveitar e fazer também o cadastro de medula. Porque você faz o cadastro de medula, você só vai tirar mais 5 ml de sangue. Agora eu achei interessante uma colocação que você fez, que você falou que já foi e que às vezes não voltou mais no Hemocentro. Tem umas coisas interessantes aí. Nave, é o seguinte, a questão da doação de sangue, a dificuldade do sangue no Brasil, porque hoje é por volta de 2% da população mundial que doa sangue. E pela Organização Mundial de Saúde, pela Coordenação Geral de Sangue, as estatísticas dizendo que se você dobrasse isso para, pelo menos dobrasse de 2 para 4, já seria suficiente para abastecer todos os hospitais, toda a rede. Então, a doação de sangue é assim, a dificuldade é, ou você não doa por medo, ou você não doa por falta de tempo. Esse é sempre o problema que a gente encontra. Eu não tive, eu tenho medo, eu não tenho tempo. E outra coisa também que a doação, a gente percebe que hoje, com as redes sociais, a gente vê que você doa sangue também, ou por dó, ou por amor. Quando você tem essas mobilizações, por exemplo, igual de cadastro de medula que nós tivemos para uma criança aqui em Catalão, quando você entra nessas redes sociais, que faz esses vídeos, que esse mais emotivo, a gente vê que sensibiliza as pessoas. Funciona, né? Funciona. Então a doação ela é ou por amor ou por dó. Aí são dados, informações importantes, né, passadas aqui pelo Selmo, ele que é diretor técnico do Hemocentro de Catalão. Para a gente encerrar, Selmo, eu queria que você agora passasse detalhadamente para o nosso telespectador a respeito do horário de funcionamento, inclusive um dia especial, eu achei interessante, a gente conversava aqui antes de começar o programa, porque tem um sábado de manhã, porque às vezes as pessoas têm aquela desculpa, durante a semana é muito corrido, muito apertado, não dá trabalho. Então o Hemocentro, pensando nisso, né, organizou uma data específica, que é o terceiro sábado do mês. Né? Então passe para a gente aí os horários, o local onde funciona e depois no final você passa também o contato, né, das redes sociais, até mesmo o endereço eletrônico, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais aí do trabalho que é feito no Hemocentro. Bem, o Hemocentro, como eu disse, que é um órgão estadual, público, e é importante eu frisar, o Hemocentro não compra sangue, não vende sangue, atende a rede SUS, é público. A gente até fala que se tiver algum local que está cobrando o seu sangue, precisa ser denunciado. Isso já aconteceu no passado, de pagar? Não, aqui tinha os bancos de sangue dentro dos hospitais, que foram fechados, né, e depois abriu o Hemocentro. Aí a questão do banco de sangue público com banco de sangue particular, aí já teria, né, outra história. O Hemocentro, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, sem intervalo para o almoço, lembrando que também aí é um pré-requisito, que se você almoçar, você só pode doar depois de 2 horas após o almoço, porque senão o sangue fica muito lipêmico, muito gorduroso, então dá uma reação transfusional, não posso usar esse sangue. Ele localiza atrás do colégio Dona Yaya,
e atrás da Unidade Básica de Saúde da Avenida São João. É o nosso ponto de referência. É na rua Osório Vieira Leite, número 78, no bairro São João. Esse é o ponto de referência. Então, está aberto de segunda a sexta, das 7 às 16, tanto para o cadastro de medula, como para a doação de sangue. E, com relação ao sábado, nós, nessa nossa gestão da diretoria, a gente negociou com os funcionários que a gente está abrindo também no último sábado do mês. A cada último sábado do mês, a gente abre das 7h30 às 11h, justamente para atender aqueles que não pôde doar durante a semana. Selma, em relação ao contato e o endereço eletrônico? Bem, nós temos o contato por telefone, que é o 3441 4013, 3411 3730. E nas redes sociais, nos nossos endereços eletrônicos, nós temos www.hemocentrocatalão.wordpress.com e o Facebook /Hemocentrocatalão. Muito bem, realmente muito fácil, né, para você contactar e principalmente saber mais detalhes desse trabalho que é feito aqui na cidade de Catalão pelo Hemocentro Regional. São 18 cidades atendidas, cerca de 300 mil pessoas, quer dizer, uma responsabilidade muito grande, não só do órgão, mas também de todos nós, né? Uma vez que a gente precisa do sangue para sobreviver. Então, mais do que nunca, o Canal 17 está cumprindo o seu papel, que é de trazer todas essas informações para você, e eu já vou assumir de público aqui, vou fazer uma visita no Hemocentro Regional de Catalão, vou fazer a doação e também fazer o meu cadastro aí, né, como voluntário de medula óssea. Selmo, muito obrigado pela presença e a gente deve estreitar mais esse relacionamento, inclusive trazendo mais informações para o nosso telespectador que está sempre aí acompanhando e está atento a esse tema tão importante. Obrigado. Nave, em nome do Hemocentro, nós aqui agradecemos a oportunidade. É mais uma empresa parceira e você não sabe a grandeza que tem, a expectativa que tem quando se trata de televisão. Nós agradecemos, quero agradecer pessoalmente ao Canal 17, à INA Telecom, para essa oportunidade que deu para o Hemocentro e conclamo, aproveito o momento para chamar, né, os doadores de sangue a participarem desse momento de doação de sangue que sempre acontece no Hemocentro. Venha fazer a sua experiência, venha ver de perto como que funciona o Hemocentro. Ok, Selmo, muito obrigado, diretor técnico Selmo Antônio de Araújo, falando com a gente. Leve o nosso abraço também à diretora administrativa, Rosiana Cunha, né, e também o diretor-geral, o Dr. Éder Castro, conhecido médico aqui da cidade de Catalão. Muito obrigado, então assim a gente encerra mais essa edição do programa Entrevista Especial. Continue acompanhando a nossa programação. Até o próximo programa.